Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre sua vida, sobre toda a sua casa, em nome de Jesus. Queria hoje falar sobre chamado e propósito. E antes de entrar na mensagem, gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas capítulo 9, versículos 57 ao 62. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um dos discípulos que seguiam a Jesus: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa-me que primeiro eu vá enterrar meu pai. Jesus lhe observou: Deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança mão parada e olha para trás é apto para o reino de Deus. Nesse versículo 62, eu vou concentrar um pouco nesse versículo, mas antes, mostrando aqui algumas coisas. Primeiro, Jesus, após ser ungido pelo Espírito Santo, no seu batismo, o que o capacitou para iniciar o seu ministério, ele chamava os discípulos para que seguissem a ele. Nesse texto, ou melhor, nesse contexto do que nós lemos, e outros textos que vocês vão encontrar nos evangelhos, você pode perceber que esse seguir a Jesus era praticamente literal. Era ir atrás de Jesus para onde ele fosse. E aqui nós vemos nesse texto a urgência do ministério, da missão de Jesus. Jesus não tinha tempo para perder. Jesus não tinha muita coisa que fazer, senão fazer a obra do Pai. Lá em João, inclusive, ele vai dizer aos seus discípulos que a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Então ele mostrava que as prioridades dele, ou a prioridade de Jesus, era fazer a obra de Deus, levando a palavra, ensinando as pessoas sobre o caminho que conduz a Deus, que ele mesmo se declara sendo o caminho que conduz a Deus. E aqui você percebe nessas palavras, às vezes parece meio estranho que Jesus diz. Primeiro ele fala que os animais têm lá as raposas das tocas, as aves, os ninhos, e o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça. Não é contradição. Eu até uma certa vez andei lendo, parecia uma contradição, mas não é. Jesus tinha uma casa onde ele morava, só que ele praticamente não parava em casa, dada a urgência de sua missão. E aí ele passa essa ideia de urgência, essa sensação de urgência para os seus discípulos, quando ele diz essas coisas aqui. Ele não tinha onde reclinar a cabeça, ou seja, ele não ia gastar seu tempo, ele ia aproveitar da melhor forma possível, que era cumprindo o seu chamado e o seu propósito quando ele veio aqui nessa terra. Aí ele diz, um deles, diz assim: Deixa que eu vá enterrar meu pai. Alguns disseram, já ouvi alguns dizendo o seguinte, que esse enterrar o pai não era literal, era como se fosse: Jesus, deixe que meu pai um dia morra, um dia de velhice, um dia de doença, e quando eu enterrar ele, eu vou te seguir. Mas no contexto, queridos, isso não faz sentido. Porque primeiro, como eu mostrei para vocês, havia uma urgência à missão de Jesus de levar a palavra, de semear o Evangelho, as boas novas da salvação, as boas novas do reino de Deus, que tinha chegado através dele. Era urgente isso, então não havia tempo a perder. E ele diz a ele: vá. O discípulo diz: deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Então esse vá da ideia de movimento, era ir mesmo literalmente, não era ficar em casa esperando o pai morrer para enterrar. Mas ele disse: deixa eu ir primeiro, deixa que eu vá enterrar meu pai. Talvez ele estivesse doente, estivesse moribundo numa cama, prestes a morrer, tivesse já iminente a morte do pai daquele homem, e ele já sabia que a qualquer hora ele ia ser chamado para estar no funeral do seu pai. Mas Jesus, mostrando a urgência, disse:
deixa aos mortos o sepultar os seus mortos. Falei em um vídeo nas nossas devocionais explicando sobre essa questão da morte. Quando Jesus diz deixa aos mortos sepultar os seus mortos, ele faz um jogo de palavras. Os mortos, primeiro, eram aqueles que, embora estivessem vivos, naturalmente estavam mortos por falta de conhecimento de Deus, e enterraram seus mortos literais, como o caso do pai desse homem aqui. Prosseguindo, um outro diz: deixa de despedir de meu pai, dos que estão em minha casa. Esse despedir não seria semente, olha, gente, eu vou ali, tchau. Não era isso. Era um preparo missionário de ele ir para a sua casa, recolher as coisas que ele iria precisar, fazer as malas, digamos assim, e se despedir para uma jornada. Porque Jesus, geralmente ele ia de cidade em cidade, então isso levava tempo e precisava de suprimentos para a viagem. Esse homem disse que primeiro ele ia em casa, preparar o que precisasse para a missão, para a jornada, e se despedir no sentido de deixar os pais, deixar os familiares e dizer: eu vou seguir atrás de Jesus, ou seja, eu vou seguir Jesus para a missão. Então havia uma urgência, e aí Jesus coloca essas dificuldades entre aspas para mostrar que ser discípulo de Jesus é custoso, tem um custo, um preço a pagar, mas é um preço que é pago com prazer quando você entende qual é o seu chamado, qual é o seu propósito. Então, no 62 ele conclui dizendo: ninguém que lança mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. É também uma figura que Jesus usa na sua linguagem, no seu discurso, porque o arado era aquela ferramenta, chamada também de relha, que ia arando a terra, geralmente puxado por um animal e guiado pelo homem, e a pessoa tinha que ir sempre em frente com esse arado. Quando a pessoa olhar para trás, era no sentido de pensar no que deixou para trás, pensar nas dificuldades, pensar em obstáculos e coisas que poderiam desmotivar a continuar o caminho longo que tinha pela frente. Quem olhava para trás poderia pensar: poxa, eu só arei até aqui, foi pouco, e lá na frente tem muito mais ainda, e se sentir desanimado. Aí, trazendo agora para a nossa realidade, Jesus mostra o quão importante é você reconhecer o seu chamado, o seu ministério para fazer a obra de Deus e seguir Jesus. Aqui no texto, literalmente, ir atrás de Jesus para onde ele fosse. Hoje nós temos que pensar quem nós somos. Jesus nos chamou, mas não nos chamou simplesmente para ser seguidor de Jesus. Para muitos é ter uma religião. Eu sou seguidor de Jesus, mas seguir a Jesus é se comprometer com o seu ministério, é se comprometer no seu chamado, no seu propósito. E aí eu quero que você faça essa reflexão dentro desse texto e pense: qual é o meu chamado no reino de Deus? Você não foi chamado para simplesmente confessar uma religião, não foi chamado para sentar e assistir a um culto. Você foi chamado, nós somos chamados para desempenhar um papel importante aqui na terra, promovendo o avanço do reino de Deus entre os homens, entre as nações. Uma dessas formas, hoje, pelas circunstâncias, está sendo a nossa pregação via internet, via nosso canal aí no YouTube. Mas também nós podemos fazer isso de outras formas e servir a Deus de outras formas também. Pense, você já se perguntou qual é o seu papel no reino de Deus? Já se perguntou qual é o seu chamado? Já parou para refletir qual o seu propósito nessa vida? Pare um pouco e pense. E eu quero falar também para você que um dia já pôs a mão no arado, já experimentou o que é seguir a Jesus, entendeu qual é o seu propósito, mas um dia por alguma razão você desanimou. Hoje você talvez esteja totalmente desfamiliarizado com o arado. Ainda dá tempo de você voltar, ainda dá tempo de você parar hoje e refletir e voltar a pôr a mão no arado sem olhar para trás. E quem hoje está firme, quem hoje está de pé, como disse o apóstolo Paulo, cuide para que não caia, não olhe para trás,
reconheça o seu chamado, o seu ministério, a sua vocação, aquilo que Deus chamou e onde você vai ser útil. Pergunte ao Senhor. A gente chega para Deus com muitos pedidos, mas um dia, hoje de preferência, chega aos pés do Senhor e pergunte: Senhor, em que eu posso ser útil? Ele com certeza vai dar a resposta para você. E é o que nós desejamos, é que você reconheça esse chamado de Deus em sua vida e Ele te dê a resposta, onde é que você pode ser útil. Não só dentro do templo, da congregação, do prédio, como muitas vezes nos acostumamos, mas Deus tem várias coisas, sabe? Para a gente se colocar à disposição dEle e ser útil para a glória dEle e para que a igreja do Senhor seja edificada e o reino dEle avance na terra. É o meu desejo que você identifique isso. Pela palavra, pela leitura da Bíblia, pela oração e olhando à sua volta, Deus com certeza vai te dar a resposta do qual é o seu chamado para você pôr essa mão no arado e não olhar para trás. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.